Este foi o último endereço que o cronista, jornalista, advogado, juiz de paz e policial rodoviário João Batista Denis Neto, o Jobanito, frequentou para exercer uma atividade profissional. No dia 23 de junho de 1998, véspera do dia de São João, ele esteve aqui, na sede do semanário, e como sempre fazia, deitou histórias a valer. Quem ouviu se lembra. Ele tinha uma aparência sisuda, né? Assim, uma pessoa muito séria, tradicional, né? Mas você conversando com ele, era uma figura, assim, muito humana, né? Muito tranquilo. Ele conversava com a gente horas, se você se desse o tempo dele, o nosso, e contava histórias, e era uma pessoa muito educada, muito gentil. Ele ouvia as pessoas. Então, ele era uma pessoa paciente, uma pessoa presente. Se a gente tinha dificuldade, ele gostava sempre de ensinar alguma coisa para nós. Estava sempre querendo ensinar alguma coisa. E era essa presença que eu lembro muito dele. Assim, quando ele não gostava, ele não falava. Ele olhava, a gente já sabia. Nossa, não está gostando. Então, a gente já tratava de fazer ficar quietinho. Mas o que ninguém sabia e esperava era que aquelas eram as suas últimas horas de vida. Jobanito tinha 81 anos. E a mamãe passou na minha casa e falou assim: seu pai fez uma sacanagem. Eu falei: fez mesmo, não trouxe nem o pão. Ela falou: ele está dormindo. Sabe o que é isso? Ele falou: sabe o que é isso, minha filha? É ficar até muito tarde, porque ele estava escrevendo. E ele fez palavra cruzada no dia. E ele fazia palavra cruzada. Ele ligava em casa quando ele não sabia responder alguma coisa. Ele ligava e queria que a gente fizesse junto. Era engraçado. Daí a minha mãe chegou lá, disse que olhou no quarto, ele estava dormindo. Não estava dormindo, já tinha até falecido. Aí, quando estava quase na hora do almoço, ela falou: vou chamar, o que é isso? Dormiu um pouco, tudo bem. Quando foi chamá-lo, ele não acordou porque não estava mais aqui. E ele veio trazer uma coluna dele, como sempre, numa terça-feira, e o mesmo comportamento, ele não deixava de me cumprimentar. Porque ele poderia chegar na recepção, entregar a coluna, ou chegar na redação, ele vinha, mas ele fazia questão de vir me cumprimentar, e sempre contava uma historinha. Eu: seu Jobanito, chega um pouquinho, toma um cafezinho, aquelas coisas. Não, dona Inês, já estou indo, e saía. E aconteceu a mesma coisa, na terça-feira, né? E já tinha sido digitada a coluna dele, que foi a última coluna, né? E daí, na quarta-feira, fomos normalmente para o jornal, por volta de 10 horas da manhã, eu recebo o telefonema da Dursila, filha dele, dizendo que o seu Jobanito havia falecido. Foi um choque, mas foi um choque, assim. Falei: não. No primeiro momento, eu não acreditei. Falei: não, ele deve estar com algum problema. Não, dona Inês, ele realmente, ele faleceu. Ele foi visitar o Chico no dia 23 de junho, que o Chico estava vivo e estava na Santa Casa. Ele foi visitá-lo, voltou e ainda comentou comigo: ah, coitado do Chico, não está muito bem. Bom, ele faleceu no dia 24 e ele estava bem. E o seu Chico faleceu no dia 25. Quer dizer, quando chegou lá, já encontrou com meu pai. Não deve ter entendido, mas já estava lá. E foi assim. E engraçado que ele faleceu no dia 24, que é dia de São João Batista, e ele era João Batista. Graças a ele, assim, hoje a gente sabe os nomes antigos da cidade, né, o funcionamento daquela época. Muita coisa, assim, ele fala sobre o Rio Paraíba, o Rio Limpo, onde eles tomavam banho, né? Eu acho que é de suma importância para Jacareí, ele não pode ser esquecido,
As pessoas que amam essa cidade não podem esquecer do Jobanito, que foi uma pessoa tão importante para Jacareí, para a memória da cidade. Ele era a cara de Jacareí. Se você não estivesse em Jacareí e o conhecesse em outro lugar, conversando com ele você teria uma ideia de como ele era. Gostava muito da cidade, conhecia tudo da cidade, sabia os menores detalhes, buscava conhecer. Para você ter uma ideia, o que mais chama atenção numa cidade é o nome das ruas, principalmente as ruas que você não conhece, a cidade que você não conhece, tudo é novidade, quem é esse fulano, quem é aquele cicrano, né? Mas ele ia mais além de dizer quem era o fulano daquela rua, ele dizia como se chamava aquela rua antes. E você começa a ter uma outra visão mais humana da cidade através dos nomes antigos. Por exemplo, Rua da Prainha, Rua do Caranguejo, Rua da Cadeia, Rua do Capim. Rua do Capim é a Rua Antônio Afonso, né? Que é hoje é a Rua Antônio Afonso. Enfim, ele tinha essa facilidade de mostrar a cidade como o espírito da cidade, eu diria isso. Ele era o espírito da cidade, ele se identificava com o espírito da cidade. E em cima disso ele contava histórias muito interessantes. O que não faltam de Jobanito são histórias para se contar. Tanto passagens que ele próprio contava, como também sobre ele. Desde o início de sua vida, o senhor João Batista e a sua família batalharam para sobreviver. Trajetória que daria um livro, por que não? A cidade tem perdido muito a sua identidade cultural, a tradição, por causa do crescimento da cidade, né? Então, essas coisas, essas promoções, né? Enfim, como a Câmara está fazendo, é muito bom para resguardar, preservar essa memória, né? A minha avó, Inocência, e meu avô, Eduardo Denis. O meu avô veio da Bélgica. Sei pouco porque eles faleceram, eu ainda era meio menina. O meu avô, eu lembro assim, muito pouco, porque eu era bem pequena, de um senhor alto, muito claro. E a minha avó Inocência, que eu tive um contato um pouquinho maior, mas também era bem criança quando ela faleceu. A infância dele deve ter sido uma infância tranquila, aqui em Jacareí mesmo. Meu avô era comerciante, teve loja de móveis aqui, e depois teve os prédios e tal, que ele alugou para o meu outro avô, chamado Augusto. Foi aí que os meus pais se conheceram. Eu trabalhei na Câmara Municipal aqui, né, onde nós estamos agora, e como eu trabalhava no setor de imprensa, a Câmara comprou um horário para divulgar os trabalhos dela, comprou na Rádio Mensagem hoje, antes era a Rádio Clube Jacareí. Só que não tinha quem fizesse, a Câmara não tinha verba para poder, não tinha disponibilidade de verba para pagar um locutor ou um produtor para produzir um programa. Como eu trabalhava na imprensa, perguntaram se eu queria trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, eu tremia na frente de um microfone, né? E o diretor era o Darcy Reis, conhecido Darcy Reis, já falecido, e não queria perder, logicamente, ele vendeu o espaço, não queria perder a venda, precisava fazer o programa. Aí ele falou assim, o que ele fez? Me deu um horário. Falou assim, Veloso, faz o seguinte, você depois da Voz do Brasil, na época acho que já era a Voz do Brasil, a Voz do Brasil terminava ali por 8h30 e a rádio ficava até meia-noite e não tinha programação, programa fixo, né? Falou, eu vou te dar esse horário das 8h30 até a hora que a rádio fecha e você faz o que você quiser, para você ir e treinando em microfone, né? E olha, pode ficar sossegado que ninguém escuta. Ele mesmo falou, o próprio diretor, ninguém escuta porque é horário de novela, alguém vai escutar a rádio. Então você fica à vontade, e isso me animou, realmente eu fui lá e criei um programa lá de entrevistas, né? E com música, entrevista, música, entrevista. E um dia, logo no início, eu levei o Jobanito, que eu já o conhecia, para ele falar sobre as ruas da cidade. Então, quem foi Alfredo Schurig? A Rua Antônio Afonso, que quer dizer, a Rua Fulano de tal, e foi por aí.
começou a tocar o telefone, porque ele começou a falar o nome das ruas e quem morava nas ruas também, né? Porque não só ele falava o nome da rua, como uma pessoa importante que eventualmente tenha morado numa determinada rua. Ah, mas aí o telefone tocou, nós fizemos o programa das 8h30 à meia-noite sem as músicas, não deu para entrar música porque o telefone tocava, e continuamos no dia seguinte para terminar o programa, para você ver tanto a audiência da rádio quanto o interesse das pessoas pelo nome das ruas, porque cada um queria que falasse da sua própria rua e tal, tudo mais. Então, daí a gente... Mas aí eu já estava mais solto, né? Eu já não tinha mais medo do microfone, e aí a coisa aconteceu. Eu conheci o Jobanito quando eu fui morar lá no Jardim Liberdade. Então, nós tínhamos a praça, e eu morava desse lado e o Jobanito do outro lado da praça. Éramos vizinhos. E todo final de tarde o Jobanito ficava na praça. E as crianças ficavam na praça, porque eu ia buscar meus filhos na escola e as mães ali, né, porque eles eram todos amiguinhos, estudavam na mesma escola, também buscavam. E eles gostavam de ficar na praça, como toda criança. Eles cresceram saudavelmente numa praça, né? E aí estava sempre de olho, às vezes ia lá junto com as crianças, e nisso comecei a conversar com o Jobanito, que ele veio falar do jornal, já tínhamos o jornal, que ele veio falar do jornal, que ele gostava muito, que ele lia o jornal, e aí ele começou a contar causos. O senhor Jobanito, ele era um contador de causos, né? E ele começou a contar histórias. E eu comecei a achar muito interessante as histórias que ele contava. Ele falava histórias da rua e contava também causos, né? Tinha umas histórias que ele contava tenebrosas, também dava medo. Eu conheci o Jobanito no jornal O Combate, aqui atrás da Matriz, em 1968. Quando ele escrevia lá, ele colaborava. Depois ele foi ser jornalista responsável, porque a lei de imprensa, a ditadura editou a lei de imprensa e essa lei exigia um jornalista profissional. E ele, como tinha obtido o registro em 69, e era o único da cidade que tinha esse registro, então ficou com ele detinha uma espécie de monopólio do jornalismo profissional na cidade. Então ele era jornalista profissional, e quem não tinha o registro escrevia normalmente, mas ele dava o nome. O jornal, depois ele foi dar para o Jacaré, depois ele deu para o Diário de Jacareí, até que depois a situação se regularizou, o governo abriu prazo para aqueles que já exerciam a profissão, e aí começou, daí os outros jornalistas puderam ter a oportunidade de editar profissionalmente, né, com todas as garantias da lei, o jornal em que trabalhava, que foi o meu caso. Eu conheci pelos jornais, que eu sempre colaborei com o jornal. Ele sempre escreveu no jornal Combate, mas escreveu em outros jornais também. Mas especialmente no jornal Combate ele tinha uma coluna de crônicas e religiosamente toda semana saía a crônica do Jobanito. Ele colaborou também no Jacareense, se não me falha a memória, e outros jornais daqui, de Jacaré. Ele sempre estava presente na vida dos jornais. Foi através dessa presença dele que eu passei a conhecer o Jobanito. Mesmo pela Rádio Clube Jacareí, sempre ele aparecia pela Rádio Clube Jacareí, aparecia lá para conversar, para dar informações. Era uma pessoa bem relacionada. Pai extremamente carinhoso, presente, atento. Ele, aliás, não era só com os filhos, não, com todos. Ele tinha uma frase que ele gostava de dizer: o preço do sossego é a eterna vigilância. Então, ele era uma pessoa vigilante e muito carinhosa, muito... Ele praticava a gentileza, ele era muito gentil, muito presente. Gostava de presentear nós todos com livros. Sempre com livros, e gostava de ler à noite, para a gente dormir. Sempre tinha uma fábula de La Fontaine, um pedaço dos livros de Monteiro Lobato, mas sempre ele tinha esse momento com a gente que eu falo, eu e meus irmãos. Tem de tudo e para todos os gostos.
Jobanito era um profissional de variadas aptidões. Nascido em Jacareí, em 15 de abril de 1917, Dias dos Santos Anastácia e Benedito José Labre, Jobanito pelegou para trabalhar, mas foi bem sucedido. Casou-se com Dona Daziza e teve 7 filhos. Olha, eu nunca vi os dois nem discutirem. Era interessante, eles tinham uma parceria, eles eram assim, uma cumplicidade. Até eu costumo comentar isso com as minhas filhas. Um parece que completava o outro. Tanto o meu pai quanto a minha mãe. Eram pessoas assim, a minha mãe os dois muito otimistas. Sempre. O papai dizia assim, não está dando certo porque não chegou ao final. Porque tudo dá certo no fim. Era a frase dele. Então, e os dois sempre juntos, sempre unidos. Se a mamãe chamava a nossa atenção, ele não era aquela família que às vezes um vai contra o outro, não. Sempre os dois juntos. O João Diniz, que assim era conhecido, né, João Diniz, ele era uma pessoa extremamente simpática, era um homem atencioso, prestativo, ele era falava bastante, mas uma conversa interessante, né? Porque ele sabia muito da história de Jacareí. Então, vamos assim dizer, ele tinha 2 grandes paixões: a história de Jacareí e o jornalismo. Então, ele mesmo uma vez me disse que desde muito novo, ele já tinha um fascínio pelo jornalismo, né? Quando lia os jornais da capital, Estado de São Paulo, etc., né? E depois, ele, em 1939, ele começa a escrever nos jornais. Os jornais da época, Folha do Povo, o Jacariense, depois o Combate. Ele sempre tinha uma história nova para contar. Aí ele contava 1, 2, 3 histórias, uma memória muito boa, uma pessoa muito afável e muito entusiasmado por Jacareí. Essa é uma característica muito interessante no Jobanito, que o interesse dele era Jacareí. Assuntos que estavam acontecendo, assunto que já aconteceu, uma particularidade, às vezes, de um bate-papo que ele teve com alguém. O Jobanito era uma pessoa muito interessante e ele contribuiu, isso é bom fixar, muito, mas muito mesmo para a história de Jacareí. Porque ele foi capaz de levantar informações, ouviu dizer. Então, muitas vezes a gente vai buscar informações em fonte primária, em documentação, a gente encontra lá referências que ele fez. Ele era um jornalista, né? Um escritor, uma pessoa muito simples, uma pessoa do povo, assim, mas que escrevia muito bem. Ele tinha um talento nato, né, para falar, para escrever. Ele também trabalhava na época na rádio, que hoje é a Rádio Mensagem, mas naquela época era a Rádio Clube, né, de Jacareí. E ele era uma pessoa assim que valorizava muito a honestidade, o caráter das pessoas. Então é isso que me admirava nele, porque ele, embora ele fosse uma pessoa muito conhecida na cidade, né, as pessoas gostavam muito dele, mas ele era uma pessoa super simples, né, e com um talento assim indiscutível. O Jobanito era uma figura já conhecida, né? Então as pessoas falam, às vezes a gente queria pesquisar alguma coisa e as pessoas indicavam, olha, o seu Jobanito é uma fonte muito boa, é uma fonte muito boa. O que eu não imaginava é que ele era uma super fonte, porque o seu Jobanito era uma biblioteca humana, né? E eu tinha, assim, ideias de sentar um momento com ele, sabe? Tipo como nós estamos conversando, e gravar com ele várias histórias, e esquecer do tempo e deixar ele contar. Mas infelizmente não deu tempo, né? Porque o trabalho é muito assoberbado, a vida sempre atarefada,
e não conseguimos marcar um horário e sentar com o seu Jobanito e registrar e deixar histórias gravadas para o futuro, para a eternidade. Ele sabia realmente coisas. Ele, tendo nascido em 1917, ele conviveu também com pessoas que tinham vivido no século XIX, né? Então, isso daí é uma coisa também que conta muito, porque ele teve o depoimento de muitas pessoas que contavam coisas para ele, e ele tinha uma boa memória, ia acumulando todo aquele acervo de conhecimentos, e muita gente contava as coisas para ele já desde o século XIX. Quer dizer, a principal período que ele fala é a primeira metade do século XX, mas ele já tinha até coisas de anteriores e conviveu com pessoas também que viveram o começo do século XX, a década de 10, a década de 20, etc. Né? O Jobanito era uma pessoa bonachona, tranquilo, gostava de contar história do pessoal, dos amigos dele de Jacareí, gostava de conversar na rua. E ele até resolveu, naquela época, ele resolveu escrever sobre os nomes de rua. Daí ele pegou e falou assim, olha, eu vou escrever sobre as pessoas que deram o nome de rua de Jacareí para que as pessoas possam conhecer. Daí eu sugeri a ele esse nome, né, Crônicas do Cotidiano. E aí ele começou a escrever. Que era no diário já ou era outro jornal? Já era no diário. Já era no diário, ele começou a fazer. E ele escrevia à máquina, e ele escrevia com papel carbono, 2 vias, uma ele entregava na redação e a outra ele arquivava, para não perder o original. O olhar pungente e perspicaz, João Batista também empregava suas peças. Sabia usar a voz gutural e refinada a seu favor, mas não para amedrontar, mas para divertir a si mesmo e aos demais ao seu redor. Eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, gostava muito de gibi e estava no sebo, aqui no centro de Jacareí, pegando os gibis lá, escolhendo e tal, e fui pagar. Estava na fila do caixa, de repente um senhor apareceu atrás de mim, assim, mais alto do que eu tinha 12 anos, me cutucou assim. Não conhecia esse senhor, me cutucou assim e perguntou, o que houve? Fiquei olhando, virei assim, olhei, fiquei olhando para a cara dele, sem saber o que responder. E fiquei um bom tempo assim, e ele, o que houve? Eu falei, eu não sei. Aí ele olhou para mim e falou, o ouvido. Putz. Aí, tempos depois, já faculdade, formado talvez, vim descobrir que esse senhor era o Jobanito, foi um jornalista aqui da cidade e que conhecia muito da história de Jacareí e que me pregou essa peça aí quando eu era criança, no sebo. Ele chegava na redação, respeitava todo mundo, conversava com todos, uma pessoa gostosa de você conversar, sabe? Bastante amável, muito inteligente, sabia muito, passava muita informação. Constantemente nós recebíamos telefonema de alunos que precisavam fazer trabalhos, ele vinha na redação, recebia as pessoas, passava tudo que ele sabia e sabia muito. Ele tinha se aposentado, entre aspas, né? Ele acabou não escrevendo mais para o Diário de Jacareí, que ele fazia uma crônica diária, chamava... puxa, não me lembro agora. Crônica do Cotidiano. Crônica do Cotidiano. Não era crônica, não era crônica, era crônica do cotidiano. Muito bem. E ele parou de fazer, e aí o semanário estava começando. Eu falei, não, vamos lá. Ah, não, mas não vou escrever mais. Falei, não, vamos, ajeitar, né? E ele começou a escrever, e a gente começou a dar palpites também no jeito de escrever, né? Falar, olha, muda aqui, faz assim. A gente fazia em tópicos, mesmo que fosse um assunto grande, a gente fazia em tópicos, né? Dividia aquilo em tópicos, ficava mais fácil de ler, mas o leitor gostava mais daquilo, né? Chamava, como hoje, se fosse várias notícias pequenas, a gente pegava uma grande e dividia em pedaços, acabou. E ele voltou
Então aí ele sempre dizia isso, puxa, vocês me fizeram escrever de novo e tal. E aí ele começou a escrever pelas ruas da cidade. Eu o classifico como memorialista, porque ele tinha boa memória e ele, pela vivência dele, pelos contatos sociais que ele tinha, pela curiosidade nata, ele tinha muitas informações. E quando ele faleceu, o acervo de crônicas, os manuscritos deles, foram doados para o Veloso. A família do João Diniz entregou para o Veloso. E numa oportunidade que o Veloso teve que mudar para um apartamento, ele perguntou se eu queria as crônicas do Jobanito. Falei, quero sim. As crônicas do Jobanito, eu cheguei a comentar com você, sem nenhum exagero, nenhum, dava mais ou menos 1 metro de altura de folhas. 1 metro. Eu estou ainda revisando muitas delas, verificando. Algumas estou ficando com elas que me interessam do ponto de vista da história de Jacareí, mas a grande maioria estou entregando no arquivo do município. Eu lembro só do tempo que ele foi se registrar como jornalista profissional. A ditadura exigiu que os jornais tivessem registro, jornalista profissional tivesse registro profissional. E abriu um prazo. E ninguém sabia na cidade. Naquela época ninguém estava preocupado com prazo. Nós éramos jovens. Todo mundo queria brigar contra a ditadura, 68, 69. E ele, como era policial rodoviário federal, ele tinha acesso ao diário oficial. Daí ele se registrou e não contou para ninguém. Aí ficou todo mundo boiando aqui. Aí ele chegou com o registro dele. Aí ele teve aquele monopólio jornalístico da editoria, do editor responsável, né, do jornalista responsável. Então os jornais contratavam ele para ser editor responsável. Até que depois a lei abriu, todo mundo, aqueles que tinham tempo, registraram-se. E aí normalizou a situação. Ele era otimista, era alegre. Tinha essa ironia sutil, né? Ele fazia uma ironia inteligente com as coisas e levava a vida leve. A verdade é essa, ele levava a vida leve, embora no trabalho dele fosse estressante. Ele tinha assim momentos ruins, né? Mas ele nunca trouxe nenhum problema para casa. Ele chegava, estava sempre na brincadeira, estava sempre alegre, gostava de proporcionar passeios para a gente. Chegava, às vezes, cansado, 8 horas da noite de sexta-feira, e falava para minha mãe, vamos fazer um piquenique? Vamos para a ilha de Paquetá? E a gente saía, tudo de ônibus, enfim, ele não tinha tempo ruim. Não se estressava com as coisas. Eu ouvia ele na rádio, lia as crônicas dele, inclusive já tinha lido o livro dele Pelas Ruas da Cidade, tinha muita admiração já por ele, então eu poderia ter escolhido outro, mas escolhi o Jobanito sempre. Nós morávamos na 7 de abril, que depois virou Vicente Esquerma. E ali passava boi, passava boiada, passava tudo, né? Passava cavalo e tal. Estava passando umas vacas lá, e uma vaca soltou uma sujeira em cima do meu pai, que sujou a roupa, que teve que voltar e trocar de roupa. Aí, ele lá em São Paulo, cara, olha a vaca com o bilhete. Ele falou, só de desaforo vou comprar. E ganhou. Que engraçado, quer dizer, a vaca que avisou. Então ele contava isso porque, olha, tanto que lá em casa a gente até brinca que tem o dia da vaca. Porque a vaca, ele falava, viu, por isso que na Índia a vaca é sagrada. Ele fazia essas brincadeiras. Essa rua levou o seu nome. A homenagem foi feita logo após a sua morte e a lei foi promulgada pelo prefeito da época, Benedito Sérgio Lencioni. Mas BSL foi além e pôs o nome de Jobanito também nessa biblioteca. Gestos que ilustraram e deixaram a imagem do cronista de Jacareí mais polida. Eu acho até que por força do cachimbo na boca torta, né? É o seguinte, que ele era revisor.
ele foi revisor da Revista dos Tribunais. A Revista dos Tribunais, para quem não sabe, existiu, e acho que existe até agora, só que agora é eletrônica. Mas essa revista compilava todos os casos do Brasil passados pela justiça. Então, uma revista de um mês, por exemplo, formava um livro grosso, né? Então, todos os casos, todas as sentenças judiciais eram publicadas naquela revista, que os advogados consultavam. Quando tinha um caso que ele desconhecesse, ele consultava a revista dos tribunais para saber como resolver, para como tratar aquele assunto. E ele era revisor. Então, você imagina, né? Linguagem jurídica, né? Sentenças de juiz, defesas de advogado, que cita o jurista tal e tal, aquilo deve ser uma coisa bastante clássica, bastante empolada. E ele pegou essa linguagem. Então ele conversava com você, até no café, usando esses termos naturalmente, ele não forçava para fazer isso. E quando escrevia também, né? E sempre teve o interesse pelas coisas da cidade, procurava se informar, conversava muito com as pessoas. Aí ele passou também esse acervo de conhecimento sobre essa matéria, ele passou a colocar nos artigos que ele escrevia em jornal, né? E ele escreveu até, sim, a vida toda, né? O último jornal para o qual ele escreveu foi o Semanário, né? E até a coluna dele tinha o mesmo nome pelas ruas da cidade. Ele não era um jornalista em si, ainda porque ele fazia o estilo Não Me Comprometa, né? Então era um estilo, ele era uma pessoa acordada, era amigo das pessoas. Se não me engano, ele era do Lions. Então ele achava que o jornalismo, vamos dizer assim, um jornalismo mais combativo que se fazia naquela época, que nós fazíamos, que eu comecei a fazer, isso aí não era o estilo dele realmente, não era o estilo, era uma questão de estilo, de vocação, e ele não era assim. Então ele gostava mais de agradar todo mundo, fazer aquela convivência harmônica, social, contar história, ouvir história, isso que ele gostava. A Revista dos Tribunais era feita pela editora, que chama Editora Revista dos Tribunais. Só que além da revista, a editora editava livros também. E caiu para a editora fazer, uma encomenda comum, né? O livro 15 da Raquel de Queiroz, e caiu para ele revisar. Ele era revisor, então ele revisou, era a medalha que ele ostentava da profissão era essa. Eu revisei o 15 da Raquel de Queiroz. Hoje as as editoras, os livros, usam mais que um revisor, né? Hoje, pelo mínimo, uma editora grande usa 4 revisores para cada livro, e cada um tem uma especialidade na revisão. Porque o livro é perene, ele errou uma vírgula, ela permanece, né? A edição daquela vai embora. Mas na época não, na época era um revisor só, né? Ele tinha que se virar, e se virou bem, então era por isso. E a editora editou o livro 15 da Raquel de Queiroz e caiu para ele, como poderia ter caído para outro. E ele tinha muito orgulho de ter se formado em Direito, porque ele estudou com toda a dificuldade, tinha família, filhos e conseguiu se formar. Ele tinha muito orgulho disso, né? E ele contava assim, a gente tinha muita conversa com ele. E ele às vezes falava dos filhos, o filho que estudava. Tem a história de um filho dele que morava em São Paulo. Isso a gente achava muito engraçado. Ele contava sempre, porque ele chegava e falava, hoje eu não consegui acordar meu filho. Porque o que acontecia? O filho morava em São Paulo e ele tinha que acordar de manhã e ele ligava para o filho para acordar o filho. Entendeu? Todo dia ele ligava para esse filho, para acordar esse filho, para ele trabalhar e tal. E ele falava, meu filho tem muita dificuldade para acordar. Tem dia que eu ligo e toca, e ele não atende, demora mesmo, né? Ele chegava com a tal coisa assim, Violecione, tal coisa assim, e explicava, usava aquele palavreado normal dele, né? Tinha uma palavra que me foge agora, ele gostava muito de usar, me fugiu agora na memória a palavra. Mas ele era a pessoa de um convívio muito bom, pessoa humana, né? Da paz, porque está sempre... Ele não escrevia crônicas atacando alguém, criticando alguém, nunca.
As Crônicas de Jobanito, você podia ler, não tinha nenhuma crítica amarga ou azeda, como a gente de vez em quando escreve, né? Eu, por exemplo, de vez em quando estou meio azedo. Jobanito não. Ele está sempre afável, as histórias dele muito curiosas, interessantes, nunca denegriu ninguém. Então, o Jobanito era esse tipo de pessoa. Na academia a gente tem 30 patronos. Quando eu entrei, ainda tinha acho que uns 7 ou 8 patronos, né? E eu escolhi ele, porque a admiração que eu tinha por ele, né, era muito grande. E aí eu escolhi o Jobanito. Acho que foi uma ótima escolha. Foi o primeiro que começou a escrever nos jornais sobre a história da cidade de uma forma periódica, né? Então, outros vieram depois, mas ele foi o primeiro. Então, já nasce aí, já se vê por aí a sua importância para o meio jacariense, para, enfim, a nossa história, para a sociedade de Jacareí, que através dos seus artigos ia conhecendo muita coisa da história que ele contava, muitas vezes porque viveu até fatos, ou porque soube de outros que eram mais velhos, que o antecederam aqui, vivendo na cidade, e ele então era muito bem informado a respeito de tudo que era de Jacareí. As curiosidades sobre a sua figura singular e preciosa se acumulam. De amigo bem próximo do poeta Menotti Del Picchia, a ganhadora do Jogo do Bicho, ou até mesmo um acidente de ônibus, onde ele se salvou porque mudou de lugar no último minuto. Há muitas outras informações sobre Jobanito, mas que pouca gente sabe. Tem uma história de um acidente que ele estava... Isso ficou notório. Foi um acidente muito feio, não posso precisar a época, mas foi um acidente muito feio de um ônibus que várias pessoas morreram. Ele estava sentado, ele veio de Minas Gerais para cá. Em vez de vir com o carro da polícia, ele quis chegar antes para a família. Então ele falou, não, eu pego um ônibus e vou embora. As pessoas iam voltar no dia seguinte. Aí ele veio, foi sentar no último lá atrás, para poder dormir. Eu vou dormindo, chegou amanhã, tranquilo. Aí o motorista parou, o ônibus chegou lá e falou, seu guarda, o senhor pode sentar lá do meu lado? Porque eu estou meio com sono, assim, eu vou conversando com o senhor. O meu pai, na hora, disse que ficou, meu Deus, eu querendo descansar, agora eu vou ter que ficar conversando, né? Mas pegou prontamente e foi lá. Pois olha, não demorou muito, 10 quilômetros à frente, veio, eu acho que foi um caminhão, pegou a parte traseira do ônibus e várias pessoas, inclusive, morreram. E o meu pai, não aconteceu nada com ele, ele acho que ajudou a acudir as pessoas, ele que tirou. Então ele acha que isso foi, para ele, na época, foi como um milagre. Porque foi uma coisa... Bateu no lugar onde ele estava sentado. Aonde ele não sumiu o lugar que ele estava sentado. Teria morrido mesmo. Fala-se João Diniz, né? Todo mundo falava, meu pai falava, eu mesmo, o seu João Diniz e tal. Mas, o que acontece? O nome dele, porque o avô dele veio para cá no século XIX para trabalhar na malharia Nossa Senhora da Conceição. E migrou da Bélgica para a cidade de Jacareí. Agora, a Bélgica é um país que até hoje tem uma característica, e até o Vizete está fazendo até talvez um movimento separatista, porque tem uma parte que é alemã, fala o flamengo, que é uma língua irmã do alemão, do holandês, etc., né? Uma língua de origem germânica, e fala o francês. Então, o avô dele era Jean-Baptiste Denis. Por que Denis? Porque o S final não se pronuncia no francês, então Denis. Agora, qual é a confusão? A confusão é com um sobrenome em português muito comum, que é Diniz, como o Abílio Diniz, o dono do supermercado Pão de Açúcar, né? Abílio Diniz. E esse é de origem portuguesa, né? E Portugal teve até um rei também, Dom Diniz e tal. E se escreve diferente, escreve D-I-N-I-Z. O dele é D-E-N-I-S.
Então, a pronúncia certa seria Denis, né? Mas sempre fazendo essa mistura com o Denis do português, ele era conhecido como João Diniz, né? Que aquilo fazia parte integrante da vida do Jobanito. Ele não era um que escrevia de vez em quando, não, ele escrevia sempre. Era o dia a dia, era o feijão com arroz do Jobanito. E ele tinha essa característica muito interessante. Eu não peguei até hoje uma crônica do Jobanito que ele estivesse falando mal de alguém, ou num tom assim, depreciativo. Da sua história, né? Sempre contando a história, alguma faceta da história, alguma curiosidade, alguma coisa assim muito peculiar da época. Ele, por exemplo, escreveu algumas crônicas sobre tipos exóticos aqui de Jacareí, né? Vários tipos ele escreveu. Tinha um que morava na cadeia. Ele contou a história toda, ele contava isso aí. E além de ser um pesquisador, né, ele tinha assim, ele era um arquivo vivo, né? Como ele nasceu aqui em Jacareí, então ele falava muito da Jacareí, da infância dele. Quem não tem saudades da infância, né? E ele relatava nas crônicas dele, né? No livro dele, fala muito assim do Jacareí antigo, que nós não conhecemos, né? Mas de uma forma assim, muito bonita, né? Mágica, né? Era aquela cidadezinha lá do tempo dele. E ele falava de um jeito que encantava, né, que encantava a gente. Ele sempre fala assim que ele era uma pessoa que ele tinha a 4ª série primária, né? E ele tinha, devido ao conhecimento prático dele, ele tinha um cargo que ele era policial rodoviário. E um dia fizeram lá um levantamento das pessoas que tinham cargo e descobriram que ele tinha a 4ª série primária, como todos os outros que não tinham cargo nenhum. E aí falaram para ele, você é um analfabeto, você só é um analfabeto como os outros que trabalham na rodovia. E daí ele falou, quer dizer que 4ª série primária, eu fiz a 4ª série, eu aprendi latim, francês, trigonometria, matemática, português, eu falo muito bem, eu escrevo muito bem, eu sou um analfabeto. Aí ele falou, não, isso eu vou provar para eles que eu não sou. Daí ele fez um curso de madureza, que eu não sei muito bem o que é, mas ele explica aí na entrevista dele que foi o ministro Jabas Passarinho que tinha feito esse projeto, onde as pessoas poderiam estudar e ir lá fazer uma prova. E ele fez essa prova e conseguiu um diploma, né, do ginasial e do colegial e prestou vestibular para Direito e ele estava com 65 anos e ele conseguiu se formar em Direito. Ele era formado, não tinha OAB, mas assim, em pouco tempo ele conseguiu provar que ele não era nenhum analfabeto, como falavam, né? E ainda fez um curso superior de Direito, do qual ele tinha um imenso orgulho. E eu sempre me lembro dele chegando no jornal, que ele datilografava as colunas dele. Sabe aquele papel amarelado de antigamente? Então ele tinha a maquininha dele e ele fazia a coluna dele na máquina de escrever. E vinha e a gente digitava o que ele trazia, né, lógico. Então ele chegava toda terça-feira de manhã, por volta de 11 horas no semanário, ele batia na minha porta assim, bom dia, dona Inês. Ô, seu Jobanito, bom dia. Entra. Ele, não, dona Inês, eu sei que a senhora está tarifada e eu não quero atrapalhar. Eu vou ser rápido. Só vou contar uma coisinha para a senhora. Pois não, seu Jobanito, senta, seu Jobanito. Não quero. Aí ele começava a contar a história. E aí ele ficava meia hora, 40 minutos, ele não entrava, não sentava, mas contava a história, né? Então sempre ele tinha uma história diferente para contar. Então a história que ele conta não é uma história oficial, digamos, aquela história toda que obedece regras de informação, de pesquisa. Não, ele contava fatos
eu não vou dizer causos, porque é uma coisa já muito batida, mas fatos que aconteciam no dia a dia da cidade, que eram muito interessantes, né? Por exemplo, os quatro cantos. Por que se chama quatro cantos? Porque as ruas foram se encontrando ali e elas não se cruzam exatamente, ficava toda disparatada, né? E ali depois tinha a casa da esquina, que hoje é a Rua 15 de Novembro, com a Rua Antônio Afonso, que é do Dr. Pompílio Mercadante, que foi um médico que não era médico, se tornou médico depois, ele era um prático. Na época você não precisava ser médico para exercer a medicina, né? Depois ele se formou farmacêutico, se não me engano. E ele doou aquela casa para um centro de saúde. Então ali deveria ser um centro de saúde, porque ele testamentou isso. E gostava de ajudar muitas pessoas. E como advogado, eu não vi meu pai cobrando. Tanto que quando ele faleceu, né, chegou um casal, a mulher chorava nos pés do meu pai, de alegria, porque ele tinha resolvido uma pendência difícil e ele tinha resolvido. Então, ele fazia isso. E tudo gratuitamente. Eu nunca vi meu pai falando assim, eu vou cobrar. Ele não esperava nem agradecimento. Ele fazia por ele mesmo, era uma coisa dele. Ele fez direito muito tarde, né? Fez direito tarde. Mas ele sempre estudou, tanto que ele fez o curso brilhantemente, com todas as honrarias lá na faculdade, sempre chamavam, porque ele sabia. Ele só não tinha o diploma. E aí, quando surgiu a ideia de editar o livro pelas ruas da cidade, até porque nós vimos que ia ter uma boa adesão, que as pessoas gostavam das colunas dele. As pessoas colecionavam a coluna dele. Então, todo mundo queria ler as histórias da cidade. Como até hoje. Hoje, muita gente procura o livro, que eu tenho mais uma safra aqui, justamente para saber as histórias que foram contadas como nunca ninguém contou. Porque é contada de maneira diferente. É a história da cidade que foi contada de uma maneira diferente. E tem muitas particularidades que muitas pessoas não conhecem. E o Jobanito conhecia. Pelas ruas da cidade, Jobanito perambulou e guardou na memória fatos, rostos, contos e trajetórias. Um simbolismo que vai além do amor por Jacareí e passa década por década pelos personagens e personalidades que marcaram a vida do município. Jobanito traduziu tudo isso de uma forma brilhante para todos nós. Era motorista da família, porque as minhas filhas eram todas, não tinham idade para dirigir, né? 14, 15 anos, 16 anos. Ele levava, ele fazia questão de levar, e todas elas sempre laboriosas, sempre trabalharam, né? Então ele levava para aula, ele levava para... Elas sempre davam aula em escolinha, isso com 15 anos, 14 anos, eu era ajudante lá. E ele levava. Então, eu lembro que no dia que ele faleceu, a outra minha filha, Betel, ainda falou, ai, graças a Deus que tem o vovô, que estava com 81 anos, mas dirigia, tranquilo, graças a Deus que tem o vovô que me leva. De repente, ele faleceu. Ele deixou um vácuo. Como eu disse, vou repetir, o seu Jobanito, ele era uma biblioteca humana. Não tinha um assunto que ele não respondesse para você. Dúvidas, ligue Jobanito. Era bem assim. E eu vivia ligando para ele. Seu Jobanito, isso. Português, ortografia, história, tudo. Você tinha que levantar alguma coisa. Seu Jobanito sabia. Tudo. Os alunos viviam pedindo para ele fazer entrevista para matérias.
tudo. Ele sempre tinha a história, ele sempre tinha a solução, ele sempre tinha o conhecimento do assunto. Se era menos que ele achava, que ele considerava que era pouco, ele pesquisava para informar mais. Eu acho que Jacareí perdeu uma pessoa muito ilustre. Mas ele era uma pessoa que tinha vivido aquela história, né? Ele morreu com 81 anos, 80 anos. Então, ele nasceu aqui em 1917 e de lá para cá muita coisa aconteceu e ele guardava tudo isso na cabeça. A cidade precisa ter alguns jobanitos. Eu digo isso no sentido de pessoas que são verdadeiras âncoras do que foi a cidade elas são elos entre o que acontece hoje, com todo o modernismo que tem a cidade, e teve naquela época também a sua parte, com o que foi antigamente. Porque você não pode perder esse vínculo, né? Como eu disse, as cidades quando começam, Jacareí começou como uma vila, elas se identificam de uma maneira, de um bloco completo. Por exemplo, a Rua das Flores, que é a Rua Luiz Simão hoje, a Rua das Flores tinha uma floricultura, vendia-se flores nas bancas, não tinha nem floricultura, né? Nos caixotes, na Rua das Flores. A Rua de Baixo, porque ela ficava abaixada em relação à matriz, né? E assim tantas outras ruas, né? Então, o jobanito faz a falta disso e de ter esse sentimento pela cidade que passa. Aí você começa a ver a cidade, através das ruas, você vê ela mais humana. Ninguém tem memória. No Brasil não é que as pessoas não têm memória, as pessoas não lembram. Os mais velhos lembram, agora os mais novos não sabem nem de que se trata. Não é só o fato de ser ele. Não tem esse registro. Mas por que eles não sabem? Não sabe porque não tem acesso. Quem que vai falar? Não tinha Facebook na época. Não, o Facebook era fofoca. Era o banco da praça, em frente à farmácia, a drogaria Santa Rosa. Lá na praça quando de fronteira ali, que era o antro da fofoca ali que corria tudo, Bar Brasil. Não tinha, então as pessoas não têm essa... Ainda porque os amigos deles já são bem mais velhos, muitos morreram e ficou para trás essa história. E não tinha o registro, né? Hoje, daqui a um tempo, os mais jovens vão lá no arquivo da TV Câmara e vão ver os personagens, né, que já não estiverem mais aqui. E ele se informava, porque ele nasceu aqui, né? Então, já o pai dele também já era daqui, porque o avô dele que veio da Bélgica. Então, ele sendo daqui, conhecendo todo mundo, e ele estava sempre se informando sobre todos os acontecimentos da cidade, o que tinha se passado em várias épocas, né? Sobretudo século XX, né? Metade do século XX, né? Então, esse era o senhor Jobanito. Interessante é o seguinte, Jobanito, né? Esse foi um pseudônimo para escrever um pseudônimo jornalístico, né? Que ele criou, Jo de João, Ban de Batista, Joban, N-I de Deni, e depois o Tô de Neto, né? Então são sílabas do próprio nome dele que deram a palavra Jobanito. A gente não sabia, nem minha mãe sabia, minha mãe saiu para ir à feira e ele ficou de buscá-la. E a minha mãe... Ele levava pão todo dia, de manhã, e a gente sentiu falta. Ah, é? E ele levava pão todos os dias, ele fazia isso. Ele levava pão para mim, para os meus irmãos, cada um na sua casa, para as minhas tias, que eram irmã dele, que estavam vivas, né? Que agora só tem uma viva. Ele levava o pão. Depois, para minha sogra, para o meu sogro, ele levava pão para todo mundo. Levantava cedo, ia lá, padaria Paris ou padaria do Guerra, comprava bastante pães e ia entregando. Interessante. Fazia isso espontaneamente. Ninguém pedia nem nada, era dele. Doado. Quem sabe da importância do Jobanito seriam pessoas da faixa dos 50 anos para cima. Vamos dizer que os jovens, né, abaixo de 50,
essas pessoas não têm tanta lembrança do Jobanito, inclusive os mais jovens, muito menos ainda, até da figura dele. Eu acho que o programa que vocês estão elaborando realmente é muito importante resgatar essa imagem do Jobanito. Não sei se vocês têm alguma coisa gravada dele, se tiver, é interessante, porque esse contato com a pessoa do Jobanito é fundamental. E é uma pessoa que não pode ser esquecida, porque ele contribuiu e muito para a nossa história, muito mesmo. Então eu só posso louvar a iniciativa de rememorar a presença do Jobanito nesse centenário, que se ele tivesse vivo, tenho certeza ele estaria contando muita coisa a mais. Já está andando aí pelas ruas, né? Quem sabe a gente encontra com o Jobanito por aí.